Olá, amados, tudo bem? Como é que vocês estão? E aí, como é que está sendo esse encontro? Vocês estão aí se dedicando, aproveitando aí o momento com o nosso tutor? Então, vamos aproveitar esse momento para falar mais um pouquinho, né, das nossas listas de exercício, né, das resoluções. Vou trazer para vocês aqui a lista um, falar com vocês sobre ela, né? O que é que pede essa lista um, esse primeiro momento? Vou falar com vocês também sobre o cronograma que a gente tem previsto aí, né, para trabalhar hoje. E comentar com vocês sobre a resolução dessa lista. Vou compartilhar com vocês, né? A resolução, vou falar para vocês como é que funciona, como é que está sendo calculado. E aí nós vamos ver esse momento agora para a resolução da lista um. Bora comigo? Desligar meu áudio para compartilhar com vocês a nossa lista. E aí nós vamos, né? Entender o que pede a lista, o que está sendo solicitado. Aqui nós temos a lista um, a gente até tinha comentado na aula síncrona sobre essa lista um, só que acabamos fazendo outros exemplos, e aí, né, essa lista um já fica como essa atividade para esse momento de hoje, para vocês estarem aí, né, resolvendo essa lista junto com os tutores de vocês, tirando as dúvidas, observando o gabarito, o que é que diz o gabarito, ou se vocês tiverem um outro olhar, um outro método, né, para resolver, fica a critério de vocês. Pessoal, o que é que nós temos aqui? Nós temos o seguinte: determine os intervalos nos quais as funções seguintes são crescentes e decrescentes. Nós vimos na aula anterior que as funções elas podem ser caracterizadas como crescente ou decrescente a partir daquela ideia, né? Quanto mais cresce, os valores de x mais a imagem cresce é crescente. Se o comportamento é diferente, elas são decrescentes. Ou nós podemos ter um outro momento, um outro olhar, que é o teste da primeira derivada. E aí, esse teste da primeira derivada vai dizer para vocês o momento em que ela é crescente e decrescente. Então, a ideia nesse primeiro é que a gente esteja realizando, claro que eu sei que vocês poderiam, né, aplicar as propriedades que vocês já têm acerca de função do segundo grau e observar onde ela vai ser crescente ou decrescente a partir da função que vocês já têm. Mas a ideia é que vocês usassem a derivada. Então, nós vamos resolver esse primeiro letra A aplicando o teste da primeira derivada. Então, a nossa função é a função x ao quadrado menos x mais 5. Aplicando a primeira derivada, o que é que nós vamos ter? Ó, o 2 desce multiplicando 2x e esse menos x passa a ser menos 1. Essa é a nossa primeira derivada. A gente já viu derivada em cálculo 1 no semestre passado. Derivou uma vez, aí, pessoal, nós vamos agora observar o seguinte. Nós vamos observar onde essa função ela vai ser crescente ou decrescente a partir dessa primeira derivada. Então, nós vamos pegar essa primeira derivada e colocar o primeiro olhar, que é ela ser maior do que zero. Então, 2x menos 1 maior do que zero. Isso, nós vamos ter que 2x tem que ser maior do que 1. E x maior do que 1 meio, né? Passando esse 2 dividindo. Então, nós temos aqui x maior do que 1 meio. Isso, a gente está considerando que a nossa primeira derivada, que é 2x menos 1, ela está sendo maior do que zero. Se ela é maior do que zero, ela é crescente, ela está crescendo. Então, nós podemos afirmar que quando x for maior do que 1 meio, essa função ela vai ser crescente. E aí, pessoal, o que acontece? Se x maior do que 1 meio ela é crescente, logicamente, né, se a gente pegar aqui esse f de x, 2x menos 1,
menor do que zero, nós vamos chegar que x tem que ser menor do que 1/2. E aí o que que acontece, pessoal? Nesse momento, a função ela vai ser decrescente. Então, para vocês saberem se a função ela vai ser crescente ou decrescente, basta que vocês estejam aí fazendo o teste da primeira derivada. Nesse caso, dá até para tirar a prova dos 9, né? A gente sabe que essa função ela tem concavidade para cima e o nosso ponto vai ter x do vértice igual a menos b, que naquele caso é menos 1, então vai ficar 1 positivo, sobre 2 vezes A. Como A vale 1, dá 2. Ou seja, esse 1 sobre 2 é um ponto de inflexão. É um ponto que na parábola ela vai ter um comportamento diferente. Então, nós vamos ver que ela vai mudar de comportamento nesse determinado ponto. Vamos ver ali abaixo o gráfico e aí vocês vão entender como é esse gráfico e essas características. Olha o que nós temos aqui. Ó. O x igual a 1 sobre 2, que foi o ponto que a gente encontrou. O x do vértice. Se vocês quiserem calcular o y do vértice, vocês voltam na função. Nessa função aqui, x ao quadrado menos x mais 1. E substituam por 1 sobre 2. Aí vocês vão encontrar exatamente o ponto que a parábola muda de flexão, muda de sentido. Então, ela vem decrescendo até 1 sobre 2 e depois de 1 sobre 2 ela cresce. É o que a gente já reafirmou ali pelo teste da primeira derivada. Na letra B nós temos uma função determinada por dois comportamentos. Um comportamento para o x maior do que ou igual a 1 e um outro comportamento para x maior do que ou 1. Vejam o seguinte, se eu substituir 1 aqui nessa função, eu vou ter 1 ao quadrado, dá 1 vezes 2, 2. 2 menos 4 dá menos 2. Se eu substituir 1 nessa segunda função, eu vou ter menos 1 com menos 1 menos 2. Então, 1 nesse caso ele é válido tanto em uma quanto na outra. Vocês podem utilizar as duas funções para estarem calculando, né, esses valores. Vamos ver como fica a resolução dessa função, tendo em vista que essa função ela tem comportamentos diferentes. Apesar dela ter comportamentos diferentes, nós podemos, né? Nós podemos estar resolvendo no mesmo sentido, no mesmo formato, que é a gente observar o quê? A primeira derivada. Então, se vocês pegarem, aqui não apareceu. O que é que nós temos? Nós vamos ter 2x ao quadrado menos 4. Então, nesse caso, essa função aqui, ó, é essa daqui. Nesse momento, a nossa derivada vai ser 4x, certo? Derivando essa função, 2/10 multiplicando, 4x. E nesse momento, a nossa derivada vai ser menos 1. Então, se x for menor do que 1, 4x. Se x for maior do que 1, menos 1. Agora vamos ver como fica esse olhar. Ora, se x for menor do que 1, a nossa primeira derivada nós vimos que ela vai ser 4x. A gente derivou ali que é esse 4x e esse menos 1. Ou seja, 4x a gente considera ele maior do que zero. Isso implica x maior do que zero sobre 4, que vai ser maior do que zero, né? Então, todo valor de x dentro do intervalo 0 e 1, que a gente tem também a análise do 1, que foi colocado como limite, ele vai ser crescente. Por quê? O que é que nós vamos ver? Que aqui, ó, vai acontecer o negativo, que é o que vem falando aqui embaixo. Se x for maior do que 1, porque o nosso comportamento vem dizendo, ó, para x maior do que 1 é essa função. Então, essa função, a derivada vai ser menos 1.
Então, nesse momento, nós vamos ter aqui, ó, se é menos 1, ela vai ser menor do que zero, né? Durante durante todo o seu comportamento. E isso considerando os valores de x maiores do que 1. Se é maior do que 1, a gente considera o intervalo 1 e mais infinito. Aqui é menos infinito. Por quê? Porque são valores de x menores do que 1. Aqui, ó, menores do que 1. Então, nós vamos ter aqui zero e o menos infinito. Aqui são maiores do que 1. Então, vai ser zero e mais infinito. Ou melhor, nesse caso, vai ser o número 1. E aí, o que é que acontece, pessoal? Aqui nós vamos ter o comportamento da função crescente e da função decrescente. Então, ela vai ser crescente para os valores de x, né, que estão dentro do intervalo 0 e 1, e decrescente dentro do intervalo menos infinito e zero, que a gente já viu, e 1 e mais infinito. Então, nesses valores, a nossa função ela vai ter o comportamento de uma função decrescente. O próximo exercício, amados, nesse caso, nós temos mais duas questões que vão ter olhares parecidos e vocês deverão responder com o mesmo caminho, só que aqui tem outras perguntas, outras informações que é interessante. Então, nessa função, eu quero que vocês encontrem os extremos relativos de f, aplicando o teste da primeira derivada, determine os valores de x nos quais, né, ocorrem esses extremos relativos e quero que vocês falem os intervalos em que a função ela vai ser crescente ou o momento que ela vai ser decrescente. E aí, para isso, depois, né, vocês vão estar montando o gráfico dessa função. Então, vocês vão estar aplicando a primeira derivada, e a partir da primeira derivada, vocês vão encontrar os valores de x, que são os extremos relativos, e fazer um entendimento acerca de onde essa função ela é crescente e decrescente. O que é que nós temos? Resolvendo, né, a primeira derivada, nós vamos ter o seguinte. A primeira derivada vai ser 3x ao quadrado menos 2x mais 9. 3x, porque o x ao cubo, 3 desce multiplicando diminui 1, 3x ao quadrado, 2 desce multiplicando diminui 1, então menos 12x, mais 9, derivada da constante 1, é zero. O que é que acontece, Matos? Essa é a primeira derivada. Como a gente quer encontrar os pontos dos extremos relativos, né? Para a gente encontrar o ponto dos extremos relativos, que é onde vai existir um ponto de máximo, um ponto de mínimo, nós vamos igualar essa função a zero e achar os valores de x que torne, né, o resultado daquela função igual a zero. Como nós temos uma função do segundo grau, no caso da primeira derivada, vocês vão aplicar Bhaskara. Aqui foi só um jeito diferente de reorganizar, mas fica a critério de vocês. Vocês vão aplicar Bhaskara e vão perceber que os valores, né, os valores que vocês vão encontrar para o zero da função vai ser 1 e 3. Se vai ser 1 e 3, quer dizer que esses números são os números críticos da função. Aí, o que é que acontece? Nós vamos fazer agora uma análise para entender sobre esses valores extremos. Aqui nós temos uma tabelinha que foi montada, né, para o momento da função, de acordo com o que a gente viu. E a partir disso, a gente também vai fazer uma análise onde ela é crescente e onde ela é decrescente. Se ela for menor do que 1, ela é crescente. Então, a gente viu pelo ponto, pelo comportamento da função, né, a função do segundo grau. Então, ela vai ter um comportamento crescente. Em x igual a 1, a nossa derivada vai ser zero. Então, a gente vê que ela vai ter um máximo, né, um máximo relativo naquele determinado ponto. Não o máximo, porque o ponto de máximo, amado, se vocês observarem, essa parábola
ela vai ter um comportamento com concavidade voltada para cima. Então, ela tem o máximo relativo, mas não é o máximo da função. O que a gente pode dizer é que ela vai ter um mínimo da função que vai ser em 1. E aí, nesse 1, o f' vai se tornar 0, também em 3. Então, nesse momento, serão esses valores que nós estamos procurando, né? De máximo e de mínimo relativo. Lembre que a gente pode ter o extremo, né? Da função toda ou em um determinado intervalo. Então, nós vamos ver agora o seguinte: no intervalo de 1 a 3, nós vamos ter uma função decrescente. Então, ali são os momentos em que a função ela começa a decrescer, e a partir de 3, eles começam a crescer. Lembram que aqui nós vamos ter uma parábola. Então, nós vamos ter esse comportamento. Então, ela vai vir, ó, decrescendo, 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 e a partir de um momento ela é crescente. E aí, a partir disso, a gente tem essa análise. O que é que acontece, amados? Se vocês substituírem na função o valor de x por 1, vocês vão achar o máximo relativo, que vai ser 5. Na hora que vocês substituírem, vocês vão ver que o resultado dá 5. E um valor mínimo relativo em 3. Na hora que vocês substituem essa função pelo valor 3, vocês vão encontrar um mínimo relativo. Então, lembre-se que vocês vão ter essas duas possibilidades. O máximo relativo depende do ponto, né? Do intervalo que vocês estão analisando, e o mínimo relativo. Para vocês saberem os valores, vocês vão substituir na função, e a partir disso vocês vão ter esse comportamento. Esse comportamento, amados, essa questão, ela também é parecida com a segunda questão. Na verdade, não é a segunda, é a terceira, que é essa função, só que agora vocês vão fazer olhar, né, aplicando o teste da primeira derivada, determinando os valores de x, extremos relativos, onde é crescente e decrescente. Só que agora nós temos aqui uma função que ela tem dois comportamentos, né? De acordo com o intervalo que foi dado. Então, nós temos aqui um intervalo e dois comportamentos para ela. O que é que acontece, amados? Olha a nossa função. X ao quadrado menos 4 para x menor do que 3 e 8 menos x para x maior do que ou igual a 3. Eu já vou derivar nessa página, antes de eu passar para o gabarito, para a gente já ir com a derivada pronta. Para x menores do que 3, a nossa derivada vai ser 2x. Então, vejo aqui, ó, esse 2 ele passa descendo, multiplicando, e o expoente do meu x é 1. Para x maiores do que ou igual a 3, a nossa derivada vai ser menos 1. Então, a nossa constante ela é uma derivada zero, e esse menos x passa a ser menos 1. X menor do que 3, derivada 2x. X maior do que ou igual a 3, derivada menos 1. Agora, vamos ver como fica. Como eu falei para vocês, se o meu x for menor do que 3, a derivada vai ser 2x. Foi o que a gente calculou. Se x for maior do que 3, a nossa derivada ela vai ser menos 1. Mas aí, pessoal, o que acontece? Se a gente pegar o ponto 3 como análise, nós vamos ver o seguinte. A derivada à esquerda dá 6, porque se a gente substituir aqui, ó, que é a derivada para x menores do que 3, se é menor do que 3 é à esquerda, então nós vamos ter 2 vezes 3, que dá 6. Então, derivada à esquerda dá 6. E derivada à direita dá menos 1, que a gente já viu, né? Aqui, que é a derivada para os valores de x maiores do que 3 vai ser menos 1. Ou seja, a derivada no ponto 3, ela não existe, porque ela tem valores diferentes. Então, nesse ponto, não existe a derivada, no ponto 3. Então, a gente percebe que o número 3 ele é o número crítico da função.
Por que o número crítico da função? Porque a derivada ela não existe nesse ponto, que as derivadas laterais são, são diferentes. Aí nós vamos equacionar, né, pelo teste da primeira derivada, a nossa derivada igual a zero. Então, essa nossa primeira derivada, esse f' de x, 2x vai ser igual a zero quando o nosso x for zero. Então, quando o nosso x for zero, nós vamos ter um número crítico, né? Que é o momento em que a derivada vai ser igual a zero. No outro lado, a gente não tem, porque o outro comportamento vai ser menos um para todos os valores de x, né? Esse é o mesmo comportamento. Ou seja, amados, o que é que nós temos? Para os valores de x menores do que zero, que foi o que a gente viu aqui, ó, que é esse ponto zero de análise, a nossa função ela vai ser decrescente. São valores de x menores do que 3, e quando nós pegamos a derivada, nós vamos ter 2x, 2x, o ponto crítico, né, vai ser zero, ou seja, para valores menores do que zero, nós vamos ter uma função decrescente. Para valores de x maiores do que zero, ela vai ser crescente, que é esse momento aqui, mas vai ter um outro olhar. Por quê? Porque o ponto 3 também é um ponto crítico. Ou seja, nesse momento, o nosso comportamento também vai ter um olhar diferenciado. Então, entre 0 e 3 a função ela é crescente, mas a partir de 3 ela passa a ser, ó, decrescente. E aí, pessoal, nesses dois pontos, x igual a zero, que a gente viu que é quando a gente equaciona a derivada igual a zero, que é essa derivada 2x, nós vamos ter aí os valores do máximo e do mínimo relativo. Quando vocês substituem na função, aí vocês vão encontrar menos 4 e 5, x igual a zero representa o mínimo relativo, e x igual a 3, que traz f de x igual a 5, representa o máximo relativo. Basta que vocês estejam voltando na função que a gente tem como análise, e substituindo os números críticos que a gente encontrou. O 3, porque a derivada não existe, que são derivadas laterais, e o 0, que é o momento onde a derivada é igual a zero. Então, nós temos esse comportamento aqui, ó. Então, vejo que eu tenho o 0 para x, e aí nossa função ela vem com um comportamento a partir do 0, ela muda, e o nosso 3, que a partir desse momento também ela muda de comportamento. Então, aqui nós temos o esboço do gráfico, que é uma função, né, do segundo grau até o 3, e a partir do segundo grau ela se transforma em uma reta. Então, pessoal, eu espero ter ajudado vocês aí na resolução dessa primeira lista, tá bom? Desejo bons estudos a todos, que vocês estejam aí acompanhando todas as atividades e aproveitando ao máximo, né? Esse encontro de vocês, que é um encontro muito legal, pessoal. Então, ficamos por aqui. Tchau, tchau, amados. Até a próxima. Qualquer dúvida, vocês estejam aí perguntando, tirando, e nós vamos ficar por aqui. Até a próxima, amados.